Vamos tratar agora da desoxidação sendo feita exclusivamente pelo alumínio. Neste caso, a reação pertinente, usando como estados padrão o alumínio e o oxigênio dissolvidos a 1% no ferro, temos a reação 2Al mais 3 oxigênio, formando a L2O3. A constante de equilíbrio pode ser representada dessa forma: a atividade da alumina, dividido pelo teor de alumínio elevado ao quadrado. Neste caso, está sendo assumido que o coeficiente de atividade henriano do alumínio é igual a 1, e partes por milhão de oxigênio vezes o coeficiente de atividade do oxigênio, o coeficiente henriano, elevado ao cubo. Nesse caso, o log da constante de equilíbrio é expresso através dessa equação, com a temperatura expressa em Kelvin, e o log do coeficiente de atividade do oxigênio pode ser obtido considerando o efeito do coeficiente de interação do alumínio sobre a sua atividade, que equivale a menos 3,9. Então, o log de FO é expresso como sendo menos 3,9 teor de alumínio. Deve-se lembrar que aqui não foram considerados os efeitos dos demais solutos presentes no aço. A partir da expressão apresentada no slide anterior, podemos desenvolver um exemplo que envolve o cálculo do teor de oxigênio em equilíbrio com 0,05% de alumínio no aço, assumindo que o produto da desoxidação seja a Al2O3 sólida pura. Neste caso, está sendo considerada uma temperatura de 1575 centígrados. Assumindo, então, a validade da equação anterior, temos que o log da constante de equilíbrio vai ser igual a 2,068, utilizando a atividade da alumina como sendo unitária, uma vez que ela vai se formar no seu respectivo estado padrão, nós podemos usar a definição da constante de equilíbrio e, a partir dela, usando o coeficiente de atividade do oxigênio, determinar o seu teor final, que vai corresponder a 2,4 ppm. Notamos assim que o alumínio é um desoxidante extremamente poderoso que permite reduzir significativamente o teor de oxigênio. Entretanto, é importante observar que o produto da desoxidação, nesse caso, é a alumina sólida pura, que, como já comentamos, costuma ter efeitos bastante deletérios sobre a qualidade do aço, especialmente quando este está sendo conformado através de processos de laminação, forjamento, trefilação. Para contornar os efeitos prejudiciais que a alumina tem, não só na qualidade do aço, mas também durante o processo de lingotamento, especialmente no lingotamento contínuo, onde essas inclusões podem se depositar sobre as válvulas de transferência do aço, tanto da panela quanto para o distribuidor, quanto do distribuidor para o molde, e com isso comprometer a operação de lingotamento, foi desenvolvido o tratamento do aço com cálcio. O cálcio ele possibilita a modificação da morfologia das inclusões, desde que esse tratamento seja desenvolvido de forma adequada. A figura esquemática abaixo ilustra o efeito da injeção de cálcio. Nas duas primeiras estão sendo considerados um aço que não sofreu tratamento com cálcio, e nessa situação o manganês normalmente se encontra combinado com enxofre, formando sulfetos de manganês, que tendem, durante a solidificação, a ficar segregados nos contornos de grão. Por sua vez, a alumina proveniente da desoxidação fica na forma dendrítica. Durante a laminação, esses sulfetos de manganês eles são deformáveis, eles tendem a ficar alongados na direção de laminação e vão provocar anisotropia na qualidade do aço. Os cristais de alumina, por sua vez, serão quebrados e vão favorecer uma redução, ou levarão uma redução da dutilidade do aço e também tem efeito sobre a sua resistência à fadiga. Em um aço que sofreu um tratamento adequado com cálcio, a tendência é que a morfologia das inclusões seja alterada, que seja formado esse aluminato de cálcio com 12 moléculas de CaO e 7 de alumina, que corresponde em termos de massa a teores aproximadamente iguais de CaO e de alumina, e um anel de CaS-MnS envolvendo essa inclusão. Essa morfologia ela é bem mais adequada, porque não causa problemas durante o lingotamento, nem efeitos prejudiciais durante a solidificação do aço. Os objetivos, então, da injeção de cálcio são basicamente dois: transformar as inclusões de alumina e sílica em aluminatos de cálcio ou silicatos de cálcio líquidos, que são as inclusões globulares, e também controle da forma dos sulfetos. Esses dois efeitos favorecem uma melhoria da lingotabilidade dos aços,
redução na incidência de entupimento de válvulas que comprometem produtividade e qualidade dos aços, redução de defeitos superficiais que aparecem durante os processos de conformação em tarugos, blocos e placas, e também redução de problemas relacionados a trincas induzidas pelo hidrogênio que estão associadas à presença do sulfeto de manganês. Um dos aspectos importantes no tratamento do cálcio é a forma como ele é utilizado. O cálcio ele tem um ponto de ebulição relativamente baixo, em torno de 1490 centígrados, o que significa dizer que nas temperaturas usuais de fabricação do aço, ele se apresentaria na forma de vapor, o que faria com que uma boa parte do cálcio adicionado ao aço fosse perdida nesta forma. Então, existem alguns procedimentos que procuram maximizar a recuperação do cálcio, como veremos a seguir. Uma das formas desenvolvidas para propiciar um aumento no rendimento da adição de cálcio é fazer essa injeção utilizando um arame com uma proteção com uma lança refratária, como mostrado de forma esquemática aqui. Neste caso, a lança refratária protege o núcleo de cálcio e permite que o cálcio seja só incorporado ao aço na base da panela. Neste caso, temos a pressão da coluna ferrostática, o que vai então elevar o ponto de ebulição do cálcio e propiciar uma obtenção de um rendimento mais elevado da sua adição. Esta figura apresenta alguns dados de rendimento da adição do cálcio, mostrando que à medida que vamos elevando a quantidade de cálcio que é adicionado, tem uma tendência de haver uma redução no seu rendimento, e aqui são comparadas duas formas de adição de cálcio. Uma é adicionando na forma de liga pela superfície da panela, que conduz a um rendimento bem mais baixo, da ordem de 10% a 20%, e o outro é a adição na forma de arame, usando a lança, conforme ilustrado na figura anterior. Neste caso, nós vemos que existe uma possibilidade de alcançar rendimentos bem mais elevados, dependendo da massa que é adicionada, rendimentos da ordem de 40% até uns 20%. Esta figura ilustra o diagrama de fase CaO-alumina. Temos a temperatura na ordenada, teor de alumina na abscissa, o lado esquerdo corresponde a 100% de CaO, o lado direito 100% de alumina. Aqui está destacada a faixa de temperaturas de fabricação do aço e observamos que existe um campo bastante significativo com a possibilidade de formação de aluminatos de cálcio líquidos. Esse campo corresponde aproximadamente àquele aluminato com 12 CaO e 7 Al2O3, o que tem uma porcentagem dos dois óxidos de aproximadamente 50% cada um. A abordagem termodinâmica do tratamento do aço utilizando o cálcio é bastante complexa. Na literatura foram identificadas pelo menos 6 transformações que podem estar envolvidas a esse tipo de adição. Essas reações estão listadas aqui. Uma delas é a vaporização do cálcio, a sua dissolução do aço, reação dele diretamente com o oxigênio formando CaO, com enxofre, e reações um pouco mais complexas envolvendo reação com alumina e também com alumínio e com enxofre dissolvido. A possibilidade de ocorrência dessas reações depende basicamente das condições termodinâmicas dos teores de cálcio, oxigênio, alumínio e enxofre presentes no aço, e esta análise que vai ser apresentada a seguir vai se concentrar em dados disponíveis na literatura, essencialmente no livro Making, Shaping and Treating of Steel. Tem um capítulo dedicado aos fundamentos da fabricação do aço. Esse livro foi indicado como uma referência no início dessa série de vídeos. Primeiro ponto interessante é este gráfico que apresenta o efeito do cálcio nos teores de oxigênio que são alcançados durante a desoxidação. Temos aqui a concentração de oxigênio em ppm, na abscissa o teor de alumínio, e 4 curvas, essas curvas em linha cheia, são referentes à alumina como produto da desoxidação, ou seja, nesse caso não foi adicionado cálcio para fazer a modificação da morfologia, e aí constatamos, como era de se esperar, que um aumento no teor de alumínio vai provocar uma maior intensidade da desoxidação, e como se trata de uma reação exotérmica, ela é favorecida em temperaturas mais baixas. Quando é feito o tratamento com o cálcio, já é formado uma inclusão líquida, que o tratamento foi conduzido de forma a ter teores de CaO e alumina
na proporção de 1:1, nós vemos que o teor de oxigênio em equilíbrio já fica mais baixo para ambas as temperaturas e ocorre a formação de uma inclusão líquida que será menos prejudicial, tanto em termos de lingotabilidade quanto na qualidade do aço. Um outro ponto importante no tratamento do aço com utilização do cálcio são os teores de enxofre que podem estar presentes para que essa modificação seja efetiva. Esse diagrama apresenta esses teores de enxofre crítico em função dos teores de alumínio presentes no aço a diferentes temperaturas, considerando que o enxofre vai formar um sulfeto de cálcio cuja atividade será unitária. Então, o que observamos nesse caso está sendo considerada a formação da inclusão de 12CaO7Al2O3, que é líquida nessas temperaturas, e esses valores aqui indicarão os teores máximos de enxofre que poderão ser utilizados e que não comprometam a modificação das inclusões pelo cálcio. Nesse caso, se pegarmos a situação de um tratamento a 1600 com 0,02% de alumínio, vemos que o teor de enxofre que deve-se ter no aço deve ser inferior a 0,02, que seria este ponto correspondente à interseção com a curva de 1600. Quando o aço contém manganês, as curvas apresentadas no slide anterior sofrem um pequeno deslocamento. Neste caso, foi considerado aqui, mais uma vez, teor de enxofre em função do teor de alumínio, mas agora temos na formação do sulfeto uma presença de sulfeto de manganês, o que faz com que a atividade do CaS seja menor do que a que foi apresentada no caso anterior. Em todos esses casos, temos a consideração de formação de diferentes produtos da desoxidação. Ca indica uma inclusão que tenha uma molécula de CaO e uma de alumina, C12A7 são 12 de CaO e 7 de Al2O3, que é a inclusão líquida, e aí novamente observamos os teores de enxofre críticos para propiciar a modificação da morfologia da inclusão. No mesmo teor de alumínio, 0,02, se tivermos interesse em produzir uma inclusão de C12A7, nessa temperatura de 1500 centígrados, nós teremos que ter um teor de enxofre inferior a aproximadamente 0,005%. Para verificar se o tratamento com cálcio foi efetivo, um dos recursos que temos é proceder à análise do oxigênio antes e após a adição do cálcio. Quanto maior for a redução no teor de oxigênio, maior é o grau de modificação das inclusões. O ideal é que a modificação seja feita de tal ordem que ela propicie a formação desse aluminato de cálcio com a proporção de 12 CaO para 7 alumina, que nas temperaturas usuais de fabricação do aço será uma inclusão líquida. Como foi visto anteriormente, aço sem tratamento com cálcio, durante a solidificação haverá a possibilidade de formação de sulfeto de manganês nas regiões interdendríticas, que durante a laminação a quente, esse MNS ficará segregado na forma de filetes nos contornos de grão e posteriormente tenderão a provocar trincas induzidas pela presença do hidrogênio. Como foi visto nos ácidos tratados com cálcio, há a possibilidade de supressão da formação de MNS e formação agora de um sulfeto combinado de cálcio e manganês. Isso, claro, depende dos teores de cálcio, manganês, oxigênio e enxofre. A reação característica para a formação desse sulfeto combinado está especificada aqui. Lembro mais uma vez que a quantificação desse tratamento em uma análise termodinâmica mais complexa deve ser necessariamente desenvolvida utilizando softwares comerciais que têm um banco de dados mais completo sobre as propriedades e sobre as atividades do cálcio e de seus diversos compostos nas inclusões.